dando continuidade à análise de algumas obras da Tarsila do Amaral, a gente tem uma obra também que chama muita atenção, que é a composição do quadro chamado A Negra, certo? Então ela vai pertencer também, essa obra vai pertencer à fase antropofágica, que daqui a pouco eu aprofundo nessa fase. E ela pintou esse quadro quando ela estava morando em Paris, né? Ela era inclusive aluna de um vanguardista, né, o Fernand Blaquer, e ela começou nesse período a ter muitas recordações de sua infância e recordações no período em que ela vivia nas fazendas de café dos pais. Então era um período em que ela vivia cercada de babás, por exemplo, né, de amãs de leite e de algumas mulheres que trabalhavam por lá. Então, quando ela pintou esse quadro, né, ela estava vivendo essa descoberta da arte moderna. Então, essa personagem, ela parece muito até com uma escultura, né? Tanto que ela ocupa grande parte do plano e ela vai se encontrar sentada no chão. Então, ela vai estar com as pernas cruzadas, né, esparramadas, e ela vai estar quieta, né, vai estar muito quieta. Então, a personagem ela vai olhar fixamente para o observador, né? Ela está nua, né, com um grande seio a despencar sobre a perna direita, enquanto o outro seio está já escondido, ele está oculto, né? E no caso, a gente lembra tanto dessa pintura quanto da pintura Abaporu, né? Ambas, aí no caso, elas estão até interligadas, né? Elas levam muito em conta esse estilo da antropofagia, né? Elas se fundem dentro do quadro. Então, assim, há muitos relatos da Tarsila do Amaral em entrevistas em que ela comenta sobre essas visões que ela tinha, ou essas recordações que ela tinha sobre a infância. E muitas dessas recordações ela fala que ela ouvia as histórias contadas pelas mulheres que trabalhavam nas fazendas, né? Sobre as escravas que levavam seus filhos nas costas, certo? Então, para amamentar, né, elas diziam que elas amarravam as pedras nos bicos dos seios, né? Para poder alongar mais e passá-lo sobre os ombros, né? Porque elas não tinham direito de parar o trabalho que faziam. E no fundo dessa obra também ela traz alguns traços, né, do cubismo. Quando a gente vê a folha de bananeira atrás, né, ela está assim diagonal, né, semi-curvada, mas ela está. E é um quadro muito bonito, né, um quadro que fez muito sucesso. Nosso próximo pintor é Cândido Portinari. Ele foi um dos maiores pintores brasileiros da história. E as pinturas desse artista, elas vão ser um reflexo, né, de influências do movimento artístico de sua época, mas ela vai valorizar as tradições, né, da pintura quando a gente está falando de retrato, né, por assim dizer, e é uma arte mais figurativa. Então, o Portinari ele gostava também de abordar temas relacionados aos menos favorecidos no Brasil. Então, a gente vai ver muitas obras com a temática social. Então, temática social é a principal característica de Cândido Portinari. Então, como está no material de vocês, ele vai sim estabelecer essas relações, né, a respeito do nosso engajamento e da crítica social que o indivíduo ele tem que ter, né, principalmente se ele for artista. E principalmente essa relação, né, do homem e a sociedade. Então, ele se preocupava realmente com o nosso social. E se ele se preocupava com o nosso social, há uma preocupação maior ainda de retratar isso nas obras, né? Então, as suas obras elas têm uma grande responsabilidade por detrás de tudo isso. E há muitas cores, né? Porém, cores que não são muito chamativas, né? Mas há principalmente nessa pintura das emoções, né? A gente, como observador, a gente vai justamente se sentir representado em muitas obras, senão vai ver que há muitas pessoas que estão sendo representadas. Então, assim, a obra Mestiço vai ser a obra que eu vou analisar, certo? É uma obra de 1934 e ela está dentro do acervo da Biblioteca do Estado de São Paulo até hoje. Então, ele vai mostrar um personagem que está na lavoura de café, trabalhando no campo. Nesse primeiro plano, né, a gente tem um homem que aparece sem camisa e que está de braços cruzados. Então, assim, pela cor da pele, né, dos traços, dos olhos puxados, dos lábios grossos, né, o nariz grande, largo, a gente vê que se trata de um mestiço, né? E ele colocou até o termo na época de mestiço mulato,
né, nascido de uma mistura entre brancos e negros. Outros traços, né, que são considerados marcantes são as mãos grandes e as unhas que são sujas. Então a gente percebe aí que o homem, no caso, é um trabalhador, né? Ele trabalha arduamente, é um trabalho braçal. Então ele tem traços bem fortes e definidos. A estatura dele é alta e aparentemente forte, né? E esse homem do primeiro plano, né? Em relação a esse homem do primeiro plano e a linha do horizonte que tem no fundo, a gente pode até afirmar que vai se tratar de uma figura bidimensional, né, e bem figurativa. Então, assim, esse quadro ele vai causar muitos impactos dramáticos na época, né, na maioria das pessoas, porque esses traços carregados, eles trazem muito contraste entre o que é branco e o que é preto. E há um grande expressionismo dessas cores. Então, a gente vai buscar algumas referências de composições italianas, que inclusive estão dentro dessa obra, no caso, nessa influência. E também referências do tempo da infância, né, quando ele trabalhava nos cafezais paulistas. Então, o Portinari, ele basicamente está tentando retratar a figura do lavrador mestiço. Ok? Então, assim, apesar, assim, a cabeça e as mãos em forma gigante, elas vão acabar dando um convencimento nessa narrativa e vai tornar essa narrativa do quadro documental e vai falar muito dessas classes operárias, né? Quanto às tonalidades dessa pintura, a gente vê muito o marrom, o roxo, que remetem a essa vitalidade da terra, as pedrinhas que são localizadas na parte direita e o tronco colocado à esquerda, eles vão mostrar, né, as referências de pintores italianos que esse artista ele acaba usando para dar profundidade a essa imagem. No fundo, observem bem, no fundo da obra, a gente tem um muro assim, de bananal. E, assim, um muro de bananal à direita e a cerca do cafezal à esquerda. Então, a gente tem aí uma inspiração, né, geométrica, que ele traz o Renascimento, que também pode ser observado como um formato mais sólido da casa, certo? Então, a obra Mestiço é uma obra que vai observar o trabalhador braçal, certo? Na cidade ou no campo. E ele vai planejar uma imagem na qual os traços eles vão mostrar que realmente essa é a força desse trabalhador, certo? E justamente essas cores, esses traços, eles vão dar mais evidência ao que ele quer propor com a obra.